gente, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para dividir uma parte da minha vida com vocês. Eu já havia feito um vídeo sobre isso há uns 3 anos atrás, mais ou menos, 2 ou 3 anos atrás, quando eu tinha ainda o canal Papo Feminino. E daí aquele canal foi excluído, né? E hoje em dia, quando eu toco nesse assunto, ou quando eu faço algum post, tem alguém que vai lá no Instagram e pergunta: ah, Dani, eu não sei dessa parte da tua vida, né? Tem algum vídeo que tu conta, tem algum vídeo que tu fala sobre a morte da tua filha? E não tem, né? Hoje na internet não tem. E eu acho que hoje eu tô até com um pouquinho mais de maturidade para falar sobre esse assunto. Eu sei que tem muitas mães que perdem filhos. Tem muitas mães que não conseguem superar, que não sabem como lidar com essa dor, porque realmente é uma dor muito grande. Então, o objetivo é dividir como foi um pouquinho da minha trajetória, como minha filha morreu. E quem sabe esse vídeo possa ajudar outras pessoas a se recuperar também, né? Então, essa daqui é a Alexia, minha filha, que faleceu quando ela ia completar 1 aninho de idade. E a morte dela foi muito rápida. A Alexia é uma criança que nunca tinha sido internada, né? Diferente das minhas filhas hoje, da Carol e da Sophie, que quando eram menores, quando não era uma que estava no hospital, era outra, a Alexia nunca tinha sido internada, né? E aí na terça-feira, à tarde, a professora ligou da escola, né, dizendo que ela estava com febre e que era para eu ir buscá-la. Então, eu fui buscar ela na creche, e na quarta-feira ela já tinha médico, né? Médico de rotina mesmo, pra consulta. Então ela veio pra casa, deu paracetamol, tal. Na quarta-feira ela amanheceu com febre e aí a gente foi no consultório. Quando chegou no consultório, o médico examinou ela, né? Botou o negocinho no pulmão. Ela não tinha coriza, é coriza que fala, né? Que escorre no nariz. Ela não tinha tosse, ela não tinha diarreia, mas o médico disse que ela tava com uma virose. E aí ele mandou ela para casa para tratar virose, mandou tomar soro e paracetamol, fez a receita lá, né? Eu fui para casa, né? Fiz a minha parte, levei no médico e dei o que o médico falou que a minha filha precisava, de soro e paracetamol. Chegou na quinta-feira, a Alexia não reagia, né? Ela não comia quase nada. Ela continuava com febre e ela continuava bem amuadinha, assim, sem aquele vigor de criança, né? E aí na sexta-feira ela continuou no mesmo quadro, com febre, bem amuadinha e sem vigor nenhum. E eu não tava vendo nenhuma melhora com aquilo, né? Nem na febre e nem nada. E ela continuava sem tosse, sem coriza, sem nada, nenhum sintoma de gripe, nada do tipo, assim. E daí quando chegou na sexta-feira, né, eu falei pro pai da Alexia: vamos levar ela numa policlínica pra ver se a gente tem um diagnóstico diferente? Aí ele comentou: ah, Dani, mas a gente levou faz 2 dias no médico, né, vamos dar a medicação mais um pouco. Aí eu, enfim, bati o pé: não, acho melhor a gente levar, porque ela, né, coisa de mãe, eu acho, né. Aí levamos ela na sexta-feira à noite na policlínica. E quando a gente chegou lá na policlínica, que é um lugar que atende, né, várias emergências, consulta assim de cima da hora, o médico que estava de plantão era o mesmo médico que atendeu ela no consultório na quarta-feira. E daí ele examinou ela, né, botou lá o aparelhinho no pulmão e tal, e falou assim: mãe, ela tem que ir urgente pro hospital. Aí eu falei pra ele assim: como que ela tem que ir urgente pro hospital? Se eu levei no teu consultório ela fazem 2 dias e tu me falou que era uma virose. Aí ele falou assim: não, você não levou ela no meu consultório. Aí eu falei pra ele assim: eu levei, eu tenho uma receita assinada por ti que tu mandou tomar paracetamol e soro. Aí ele falou assim: agora não é hora da gente falar sobre isso, agora não é hora da gente ver, eu vou chamar uma ambulância e aí vocês vão com ela até o hospital, já vai ter alguém lá esperando pra recebê-la. E aí eu perguntei: o que a minha filha tem? E ninguém me falava, o médico não me falou, assim: vai pro hospital que lá o médico que vai atender ela vai conversar contigo direitinho. E aí eu entrei na ambulância com a minha filha, o pai da minha filha junto, e a gente chegou no hospital, já tinha realmente, né, uma equipe lá esperando por ela,
E aí o médico que atendeu ela lá olhou pra mim e falou assim: mãe, eu vou atender ela e depois eu venho conversar contigo. E daí nisso, né, eu entrei com ela ali na sala, eles já começaram a furar ela, colocar acesso, enfim, fazer coleta. Aquilo já foi me dando uma angústia, foi me dando uma angústia, foi me dando uma angústia. Eu saí daquela sala ali, fui pra rua, liguei pra minha avó e comecei a chorar e não sabia também o que estava acontecendo. E daí a minha avó: calma, tenta se acalmar, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, né? E aí tá, o médico passou por mim e ele não me chamou. Ele entrou na sala e lá ele ficou. E isso já tinha passado muito tempo, quer dizer, a gente não tem noção quando a gente tá vivendo uma situação dessas, né? E ele não vinha, e ele não vinha, e ele não vinha. Eu fui lá invadir a sala dele. Eu falei assim: querido, tu tem que, por favor, me dizer o que tá acontecendo com a minha filha, né? Porque eu tô aqui sem entender e sem saber. Ela foi no hospital faz 3 dias, o médico disse que era uma virose, agora ele diz que ela tem que ser internada urgente. Daí ele tava com a radiografia dela na mesa, né? E aí ele falou assim: olha, mãe, a Alexia tá com uma bactéria que pegou a metade do pulmão direito e ou seja, ela tá respirando com o outro pulmão e tal. Eu não entendo muito bem, mas tipo isso, assim, a bactéria tinha pego uma parte do pulmão dela. E aí ele falou assim: ó, amanhã ela pode estar melhor, mas amanhã ela também pode vir a piorar. Então, eu não posso te dizer que ela vai ficar bem ou não. A gente está entrando já com antibiótico, com a medicação que ela precisa, para que, né, ela fique bem, para que ela se recupere. A gente vai fazer o possível e ela vai ter que ficar internada. Daí, naquela mesma hora, eu falei pro pai da minha filha, disse: olha, eu vou ficar aqui então com ela, já não voltei mais para casa, vou passar a noite aqui no hospital. E aí a gente combinou que no outro dia, que era sábado, ele ia, ficaria com ela à tarde para eu ir para casa descansar e depois eu voltaria para passar a noite com ela de novo no hospital. E assim eu fiz. Ela foi pro hospital, pro quarto, né? Ela não foi pra UTI. E aí ela tava ali com oxigênio e eu passei a noite ali com ela dormindo bastante, pude pegar ela um pouquinho no colo e fiquei a noite toda acordada com ela. E daí no outro dia, né, o pai da Alexia chegou lá pra ficar com ela e eu fui pra casa. E daí, quando eu fui pra casa, Aí naquele dia de manhã, no sábado, antes do Alex chegar, eu fui dar banho nela. E daí quando eu fui dar banho nela, eu fui dar banho como eu dava em casa, né? Eu fui dar banho com calma, com tranquilidade, enfim. Aí a enfermeira olhou pra mim e falou assim: mãe, a gente tem que dar um banho bem rápido, porque ela não pode ficar muito tempo longe do oxigênio. E daí eu me apressei pra dar o banho, pra que ela pudesse voltar. E naquele momento, assim, caiu a ficha de que era grave o estado da minha filha, assim, que ela não conseguia ficar sem aquele oxigênio ali, sem aquele ar. E daí deu um aperto, assim, no coração. Aí eu fui pra casa, voltei, não consegui dormir em casa, não consegui descansar. E aí quando eu cheguei no quarto, eu vi que a boquinha dela tava roxa, né? Daí perguntei pro Alex, que é o pai dela, eu falei assim: aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Por que ela tá com a boquinha roxa? Não, tá tudo bem, a enfermeira passou aqui. Aí fui procurar a enfermeira pra saber o que tava acontecendo, se ela tá com a boquinha roxa, tá tudo bem. E daí a enfermeira chamou um médico, aí o médico veio, ele olhou e tal. Aí passou um tempo, não vou dizer exatamente quanto tempo. Aí o médico falou assim: mãe, a gente vai colocar ela na UTI. Não sei se é CTI ou UTI. Ela não piorou, não precisa se preocupar, ela não piorou. Só que se acontecer alguma coisa, lá tem mais recurso para ela ficar. E aí na UTI vocês não tem como ficar com ela, então vocês vão ter que ir para casa, a gente vai instalar ela lá no quarto de UTI. Vocês vão poder entrar, tem que botar uma roupa lá tal, especializada, vocês vão conversar com ela e aí no outro dia vocês voltam. Aquilo, assim, me deu um ruim. Isso era só sábado, né? Eu tinha entrado naquele hospital na sexta-feira à noite. Parecia que eu já estava uma semana lá do estado de nervo, assim, atrás desse cemitério. Atrás desse hospital tem uma igreja, assim. E eu me lembro de ter ido lá naquele pátio daquela igreja e ter gritado tanto, assim, colocar pra fora de tão angustiada e nervosa que eu tava.
E daí a gente ficou esperando, demorou bastante esse processo de instalar ela lá nesse quarto de UTI. E ficamos esperando. E daí entrou um de cada vez. Quando eu entrei, ela não abriu os olhos pra mim, ela tava lá com vários negócios, assim. Conversei muito com ela. Disse que eu amava ela bastante, que ela era muito importante pra mim. E eu não sei porquê, assim, mas eu tive a sensação de que seria a última vez, assim, que eu ia ver a minha filha com vida, assim, respirando. Mas, claro que lá no fundo a gente quer acreditar que vai ficar tudo bem, assim. Aí dei um beijo nela, na testa, e vim. E quando o pai dela entrou, eles tinham uma ligação muito forte, eles eram muito grudadas, ela era muito por esse pai. E ele disse que ela abriu o olho pra ele. E aí a gente foi pra casa e acordamos no domingo, com o telefone tocando do hospital, pedindo pra gente ir lá. E daí a gente procurou alguém que pudesse levar a gente lá, porque a gente não tinha carro, moto, nada. E aí a gente foi no hospital, chegou lá, e uma demora, e a gente ficou numa salinha e o médico entrou, e aí ele trouxe os exames, os raios-x, e falou assim, ó, quando ela chegou aqui, ela tava respirando com a metade, né, do pulmão direito, a gente entrou com antibiótico, aí a gente fez outra radiografia, a bactéria foi tomando parte do pulmão. Quando chegou na madrugada, ela teve uma parada respiratória, a gente conseguiu, né, que ela voltasse, ela voltou. E aí quando chegou hoje pela manhã, ela teve mais uma parada respiratória, a bactéria pegou mais outra parte do pulmão e ela não resistiu. Quando eu ouvi, né, essa notícia do médico, assim, eu acho que a minha ficha, algumas pessoas dizem que a ficha de coisas ruins leva um tempo pra cair, assim, né? Eu me joguei no chão na mesma hora e comecei a chorar muito, assim. Chorar muito. Chorar. E liguei pra minha avó, liguei pra minha melhor amiga, Luanda. Essa minha melhor amiga já faleceu hoje também, a Lu. Faz alguns anos que ela faleceu, quando eu tava grávida da Caroline. E a gente vivia juntas, assim, ela tava comigo sempre. E aí ela foi lá no hospital, porque daí tem todo aquele processo de IML, e aí eu fui lá, vi a minha filha enrolada naquele pano branco, assim, ela não tava mais ali, não era minha filha, deitada naquele negócio de inox gelado, com aquele pano branco, sem roupa. E saí dali, aí nisso veio a minha avó, aí a minha avó falou assim, vai pra casa e descansa, né, que eu vou fazer as coisas pra ti, assim, eu vou fazer as coisas de velório, de enterro, a gente tem um terreno ali no cemitério da fazenda. Aí eu falei, não, se tem alguma coisa que eu ainda posso fazer pela minha filha é isso, e eu vou fazer tudo, assim, eu não vou pra casa. E imagina, eu não ia conseguir dormir, né? E aí a minha avó, mas tu já tá tão cansada, né, de estar esses dias no hospital. Eu falei, não, eu vou fazer tudo. E eu queria enterrar ela na segunda-feira. Isso aconteceu no domingo cedo, né, de manhã. E aí a minha avó pediu, ela assim, por favor, né, vamos enterrar ela hoje? Olha como tu tá, né, olha, tu já tá, né, uns 2 dias aí sem dormir, e tu passa a noite inteira no cemitério, velando ela, vamos enterrá-la hoje, final do dia. E eu disse, não, quero enterrá-la só amanhã, porque na minha cabeça eu queria ficar mais tempo com ela, né. E aí, eu voltei atrás. Quando eu comecei a ir, né, fui na funerária pra ver essa coisa de caixão e toda essa coisa arada burocrática que tem que fazer, eu mudei de ideia e decidi enterrar ela mesmo no domingo, final do dia. E daí velamos ela numa outra capela que não tinha lá no cemitério. No momento do enterro, eu me lembro de estar com uma flor na mão e de jogar a flor e falar pra ela que ela tinha sido uma das melhores coisas que tinha acontecido na minha vida. E dali pra frente, desse momento, assim, porque eu achei que até então o pior momento tinha sido esse, né? De enterrar ela. Mas hoje eu vejo que o depois é o pior momento, né? Quando eu cheguei em casa,
Quando eu saí do cemitério, eu já saí com o pensamento de, quando esse povo todo sair desse cemitério, quando eu chegar em casa, eu vou voltar aqui e vou pegar minha filha e vou levá-la para casa. Eu já saí de lá surtando, assim. Então eu só pensava isso, quando eu chegar em casa, que todo mundo sair desse cemitério, eu vou voltar para buscar minha filha. E daí quando eu cheguei em casa, eu tomei um calmante para dormir. E aí no outro dia também. E começou uma jornada bem difícil da minha vida, assim. Porque uma criança, né, ela ocupa todo o nosso dia, assim. Mesmo quando eles estão na creche, a gente está pensando. Quando a gente está dormindo, o sono não é mais o mesmo, né? A gente não tem mais aquele sono ferrado. A gente tem aquele sono de que a qualquer momento o teu filho vai chamar, ele vai precisar de ti para alguma coisa. E quando tu volta para casa, depois de ficar um ano com uma criança, que uma criança de um ano consome muito, e aí você olha pro lado e vê um berço vazio que não vai mais ser preenchido. Você olha um monte de roupinhas que não vai ser mais usada. E você vê que acorda e não tem mais mamadeira para fazer. E não tem mais uma criança que você vai dar banho. E não tem mais aquele sorriso. E não tem mais um monte de coisas. É um vazio muito grande, né? Que começa a acontecer de repente na vida. Então, eu diria que quando a gente perde um filho, o pior não é enterrar um filho, assim, mas é aprender a viver sem um filho depois de deixar esse filho no cemitério. Então, foram dias bem difíceis, eu surtei bastante. Nesse período, eu me lembro que eu voltei a fumar, eu dei dinheiro na rua. Teve noites que eu fugia, dormia em construção. E me lembro de uma vez ter conseguido fugir e botei uma jaqueta assim, numa calçada, fiz a jaqueta de travesseiro, deitei ali. E eu tinha um plano de ir embora para uma outra cidade sem andarilha, né? Eu queria andar na rua sem que ninguém me cobrasse que eu tinha que sorrir, que eu tinha que ser forte, que eu tinha que continuar, porque eu não queria mais continuar. Pra mim não tinha mais sentido a vida sem ela, assim. Parecia que tudo tinha perdido sentido. Dinheiro, naquele dia eu dei dinheiro na rua pra pessoas. Foi bem difícil, assim. Aí um amigo meu me encontrou ali deitada na calçada e disse: meu Deus, tá todo mundo desesperado atrás de ti, pelo amor de Deus, volta pra casa, pelo amor de Deus, volta pra casa. E eu pedi pra ele: pelo amor de Deus, não conta pra ninguém que eu tô aqui, por favor. E aí ele acabou ficando ali conversando comigo, tentando me convencer a ir pra casa, e eu dizendo que não ia, mas nesse período ele já tinha entrado em contato com o Alex, né, que na época a gente era casado, e nisso já tava vindo o Alex na rua conversar comigo. Nisso apareceu a minha avó também. A minha avó se ajoelhou e ela disse: tu acha que a gente não tá sofrendo? A gente se preocupa contigo, a gente quer que tu fique bem, por favor, volta pra casa. E eu lembro que eu fui bem estúpida, assim. Eu disse: eu não consigo pensar na dor de vocês. E eu não quero falar com ninguém. E aí, depois de tanta conversa, né, eu falei: olha, eu vou pra casa com uma condição. Na época a gente estava construindo na parte de trás, né, no caso da avó da Alexia. E tava em obra, assim, um chão de cimento molhado, sem janela ainda, só com formato, mas não tinha janela para fechar nada, assim. Eu falei: olha, eu vou ficar lá na construção e eu não quero ninguém me dando bom dia, boa tarde, boa noite, e eu quero ficar lá sozinha e eu vou ficar lá. Não, então tá, mas pelo menos a gente sabe onde tu tá, então vai pra lá. Aí fui pra lá, aí eu me lembro que o Alex entrou, ele falou assim: ó, não precisa falar nada, eu vou deixar aqui coberta pra ti, travesseiro, mas a porta vai ficar aberta, qualquer momento que tu quiser entrar, a porta tá aberta, é só tu entrar. Me lembro que naquele dia eu comecei a ver minha filha engatinhando no meio daquele cimento, daquele molhado, e eu comecei a engatinhar atrás dela, e eu engatinhava e ela se afastava de mim, e eu engatinhava e ela se afastava de mim, e aí eu comecei a gritar, e eu começava a ir atrás dela, e aí nisso veio a mãe do Alex e minha ex-sogra, que até hoje é uma querida, e me deu água. Acho que nessa água tinha calmante, que eu apaguei e acordei no outro dia. E aí ela pegou férias pra cuidar de mim, e foi um processo bem desafiador, assim, de não querer comer,
de não querer levantar, de horas achar que já estava bem, estava muito bem, não, eu vou pra vida, vou voltar, vou continuar, e daqui a pouco eu caía de novo. Aí comecei a fazer terapia, conseguimos pelo CAPS, né, que é terapia pública, né? Aí a minha avó perguntou, se eu conseguir terapia pra ti, tu vai? Eu falei, pra mim tanto faz, tipo, eu ainda balancei o ombro, assim, pra mim tanto faz. E aí eu me lembro que no dia da terapia foi a minha avó de um lado e a minha ex-sogra do outro. Eu fui com uma calça toda rasgada, jeans, com um chinelo cheio de tinta, porque eu tava pintando, né, lá da construção, e uma blusa cheia de brilho, toda fora, assim. Aí minha avó, não quer botar uma sandalinha? Eu dizia, não quero botar nada. E foi desse jeito que eu fui pro consultório. E dali começou uma jornada, fiz terapia individual, fiz terapia em grupo com outras mães que perderam filhos, né, mulheres que perderam pessoas importantes e não conseguiam se recuperar. E saudade, matando saudade através de foto. E tomei remédio para dormir por um período. Não tomei nenhum remédio de psiquiatra, assim, fiz todo o tratamento com acompanhamento psicológico. E foi uma fase bem difícil, assim, da minha vida, né? Isso já fazem 10 anos, mas hoje, mais de 10 anos. E hoje eu me sinto recuperada, né? Eu me emociono, claro, por lembrar, né? Eu tentei me conectar ao máximo com aquilo que eu vivi no passado, mas não dói mais. Se eu dizer que dói, se eu dizer que tem um buraco, eu tô mentindo. E eu sei que é muito difícil de entender isso. Eu sei que é muito difícil. Mas o amor pela minha filha, ele independe de ela estar presente aqui na minha vida. Eu me lembro que na época algumas pessoas diziam pra gente ter outro filho logo. E graças a Deus, assim, apesar de estar bem surtada, eu tive uma cabeça muito boa pra não ter outro filho, porque um filho não substitui outro. Nenhuma das minhas duas filhas vão substituir a Alexia na minha vida. E eu não conseguia nem cuidar de mim. Como que eu ia cuidar de uma outra criança? E eu levei acho que 5, 6 anos pra engravidar de novo. E foi uma coisa que aconteceu. E eu fiquei com medo, inclusive, de não estar curada da morte da Alexia, né? Da minha filha. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês, assim, não é fácil, mas é possível. É possível. E eu acho que o que foi fundamental na minha recuperação foi o fato de eu ter chorado muito, assim. Algumas pessoas teve alguns momentos da minha vida que diziam assim, eu acho que já deu de chorar, eu acho que já passou, eu acho que já faz tanto tempo, por que tu ainda tá chorando por isso? E eu disse, eu vou chorar o tempo que eu quiser. Eu vou chorar o tempo que eu achar necessário. E eu vivi a dor da morte da minha filha, eu vivi o luto, sabe? Eu acho que eu não quis ser forte, eu acho que eu me permiti ser fraca, eu acho que eu me permiti ser frágil. E eu acredito muito hoje que a cura, ela vem quando a gente vive aquela dor, ao invés de colocar ela embaixo do tapete fingindo que tá tudo bem, que nada aconteceu. Então, se tem uma coisa que eu fiz com a morte da minha filha, foi chorar, foi viver aquela dor, foi surtar, foi fugir, foi... Nossa, eu fiz muita coisa nesse período até me recuperar bem, assim. E fiz terapia, tempo que eu precisei até eu receber alta, né? Até eu estar em condições de seguir a minha vida. A psicóloga chamou a minha avó e chamou a minha ex-sogra na época, dizendo pra ela, olha, a partir de agora, ninguém mais vai dar comida pra Daniela, ninguém mais vai ajudar a Daniela a tomar banho, a Daniela vai se virar sozinha, a Daniela vai dar jeito na vida dela. E foi assim que elas fizeram, né? E aos poucos eu fui voltando a comer. Foi um pouco difícil porque não tinha muito daquela base familiar, né? Meu pai eu conheci já era adolescente, hoje ele é presidiário, né? Então eu não tenho contato com ele, fui criada pela minha avó, então tem uma lacuna aí familiar muito grande. Então a psicóloga disse que talvez fosse um pouco difícil por conta disso, né? Geralmente quando uma coisa acontece na vida de alguém, um trauma, a primeira base, o primeiro suporte é a família, e no meu caso tinha essa lacuna. Mas ela disse que via em mim uma pessoa bem esforçada, que apesar de vários motivos para ser bem rebelde, né? Eu sempre fui aquela que gostei de estudar, de trabalhar, eu fui morar sozinha muito cedo, né? Não saí de casa para casar, saí de casa para morar sozinha. Então ela disse que ia tentar buscar por essa minha força que ela via internamente, né? E foi assim
que eu consegui me recuperar, assim, bem devagarinho, bem devagarinho. E eu acho que o problema do ser humano é a pressa, né? A gente tem uma pressa de querer ficar bem, a gente tem uma pressa de mostrar que superou as coisas. E na morte da minha filha eu não tive pressa, assim. Teve momentos que parecia, nossa, mas ela já tá fazendo isso, nossa, ela já tá muito bem, mas isso oscilava muito, assim. Acho que era uma fuga de tentar ficar realmente bem. E daí vem uma culpa também, né? Como que uma mãe volta a viver depois que um filho morre? Isso é justo? É certo? E aí a gente começa a se punir por um tempo. A gente já tá bem, mas a gente não se permite ficar bem, porque é como se a gente não pudesse ficar bem, já que o nosso filho não tá mais aqui. E se tem uma coisa que alegraria o coração da minha filha é me ver bem, é me ver sorrindo, é me ver com alegria para cuidar das irmãs dela, de cuidar da casa, de cuidar de mim. Então, se tem uma coisa que eu posso fazer pela minha filha hoje, é cuidar de mim. Porque quando a gente ama alguém, a gente quer ver esse alguém bem. E eu tenho certeza que a minha filha não queria me ver chorando mal, sem comer, tomando remédio. Ela não queria me ver assim. Assim como eu queria ver ela bem, né? Então chegou um momento assim que eu disse, cara, eu vou aceitar que ela precisava partir. E eu me lembro que nessa época eu vi na televisão uma criança que morreu de bala perdida e vi também uma criança que morreu engasgada com uma salsicha. E aí eu pensei, quando é a hora, é a hora. Porque eu queria processar o médico, pensei várias vezes em processar o médico. Aí minha avó dizia, Dani, enquanto esse processo não sair, tu não vai conseguir curar dentro de ti essa situação. Então vai ser mais uma coisa pra te ficar pensando. E aí eu vi que ela tinha razão e acabei não processando o médico, abri mão de processá-lo e procurei só me curar, procurei só ficar bem, fazer a terapia e viver todo o meu processo de luto aí, que foi em torno de uns 2 anos entre altos e baixos, assim, muito alto e muito baixo, até que as coisas foram equilibrando, né? E hoje, graças a Deus, eu me sinto recuperada, assim. Não me pego pensando nela com frequência em momentos, não, assim, não me pego muito no passado, assim, eu acho de verdade que se tem uma coisa que eu posso fazer por ela é ficar bem e cuidar de mim, que isso vai deixar ela muito feliz, e pra mim é muito melhor que ela esteja onde ela está, que eu tenho certeza que ela é um anjo, que ela tá bem, e o nosso amor continua, do que também eu, por ego, né, querer possuí-la aqui nesse lugar, nesse plano, enquanto talvez a missão dela era partir, né? Então, eu preciso ir além do que eu quero, do que eu acho melhor, para aceitar aquilo que realmente é o melhor, porque nem sempre aquilo que eu quero é o melhor. Então, eu acho que eu aprendi a aceitar isso e a partir disso eu pude descansar, assim, porque quando a gente não aceita, né? Quando eu tava naquele sentimento de, eu preciso buscar ela no cemitério, eu ia direto no cemitério, eu comprava flores pra ela, eu comprava pirulito, eu sentava no túmulo, eu ficava lá conversando com ela, dizendo que eu tinha levado pirulito pra ela. Assim, hoje, nossa, tem mais de 7 anos que eu não vou no cemitério, assim, que eu não faço, não tenho vontade e não vejo porquê no cemitério, né? Que eu já ressignifiquei muita coisa. Mas no começo, nossa, eu ia muito no cemitério, assim, quando eu lembro, era bem desafiador. Mas tô aqui. Consegui superar, né? E a gente consegue. Não é da noite pro dia e nem deve ser da noite pro dia, mas é possível, né? É possível se a gente se dispor a viver o luto, se a gente se dispor a aceitar aquilo que foge do nosso controle, aquilo que foge da nossa compreensão, aquilo que foge do nosso entendimento. E quando eu entendi que ela ficaria muito feliz em me ver bem, eu decidi que se tinha uma coisa que eu podia fazer por mim, era ficar bem. E por ela, né? E é isso. Tá bom. Acho que agora eu não devo mais essa história pra vocês, né? Esse acontecimento. Pra quem me perguntou lá no Instagram, tá aqui. O que aconteceu com a minha filha. Tá aqui uma pequena parte da minha vida. E espero que sirva de auxílio, de ajuda pra alguém.